Começa agora o programa Aquicultura aqui no canal AgroMais, trazendo sempre as boas práticas sobre criação de pescados no Brasil. No programa de hoje nós vamos falar de nutrição e produção de tilápias e no aumento das áreas para atender a essa demanda. A conversa é com o gerente para a aquacultura da empresa Guabi, João Manuel Cordeiro. Olá, João, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Juliana. Prazer estar aqui com vocês e seus espectadores. João, vamos começar falando quais são os elementos essenciais para a boa nutrição da tilápia. Não existe um nutriente mais importante ou menos importante. Nutrição é como se cada nutriente fosse uma roda de um carro. Pode ter 3 rodas excelentes, mas se faltar uma, não anda. Então, todos os animais, os peixes, inclusive camarões, ostras, qualquer animal, coelhos, precisam de proteína, e a proteína é feita de aminoácidos, então precisam, na verdade, de aminoácidos. Precisam de fontes de energia, essas fontes são gorduras, carboidratos, e esses animais de sangue frio usam proteínas com muita facilidade como fonte de carboidrato também. E depois são de minerais, cálcio, fósforo, ferro, cobre, cobalto, zinco, e de vitaminas, vitamina A, vitamina D, vitamina C, as vitaminas do complexo B. Todos eles são importantes. No entanto, a gente se preocupa mais com os mais raros, sendo que todos são essenciais, mas os que não estão muito facilmente encontráveis ou que são mais caros, esses a gente acaba achando que são mais importantes do que os outros. E na sua opinião, como um especialista da área, a tilápia que é produzida no Brasil, ela precisa em especial de quais nutrientes para equilibrar essa dieta? Quando o animal está na natureza, vamos pensar numa tilápia lá no Egito, de onde ela é oriunda, por isso chama tilápia do Nilo, ela tem bastante coisa na natureza que ela consegue pegar, ela filtra a água e come bastante coisa. Mas em cativeiro nós pomos muito mais peixe por metro quadrado ou por metro cúbico de água do que na natureza tinha. E então a quantidade de alimento natural não é suficiente. Então nós precisamos providenciar todos, as rações devem ser completas. Mas o que as pessoas mais se preocupam é exatamente com a proteína, e dentro da proteína, que é feita por aminoácidos, alguns aminoácidos em especial, metionina, cistina, triptofano, lisina e treoninas, que eu já falei. Então esses precisam ser bem cuidados. Depois, algumas vitaminas, entre as vitaminas, a vitamina C é muito importante. As tilápias, apesar de serem peixes que filtram muitas algas, filtram muita alga da água, elas conseguem tirar bastante nutrientes daí. E aí tem carboidrato, mas elas têm baixa tolerância a carboidrato, precisa ter boa parte da fonte de energia, precisa vir de gorduras, apesar de ser um animal praticamente vegetariano na natureza, é um monívoro com tendência vegetariana. Então, precisa ter um pouco de tudo, mas os mais raros são proteína, algumas vitaminas e gordura. Desculpa se eu não fui muito claro. João, você pode falar... ótimo. João, você pode falar sobre o trabalho que você desenvolve na empresa Guabi? Você é gerente de aquacultura lá. Qual é a diferença entre aquacultura, aquicultura e quais são as práticas que você e sua equipe desenvolvem na empresa relacionadas a esse manejo, a esse apoio aos produtores de pescados e de tilápia em específico? Bom, aquacultura e aquicultura não existe diferença, querem dizer a mesma coisa. E eu, para ser sincero, até hoje não entendi qual que é o correto, apesar de que eu uso aquacultura e defendo que a aquacultura seja o correto. Primeiro porque só em português que é aquicultura, o resto das outras línguas é aqua. Então eu acho que essa talvez deva ser a forma correta.
também não se confunde. A aquacultura é uma coisa nova no Brasil e no mundo. E eu já fui muitas vezes apresentado como o gerente de agricultura da Guabi, e não o gerente de aquicultura. Então, por isso eu prefiro que seja aquacultura. O que a gente faz na Guabi, eu com a minha equipe de assistência técnica, eu sou responsável pelos produtos e sou responsável pela assistência técnica também. Tem um time de 4 pessoas que me ajudam. O cliente precisa tirar o melhor proveito do que a gente produz. O que a gente faz na fábrica, o que é desenvolvido nas universidades, está muito à frente do que é praticado no campo. As pessoas ainda precisam de muito apoio, precisam aprender a produzir da melhor forma. Não que eles não produzam direito, mas sempre tem alguma coisinha para consertar. Então, é isso que a gente faz com a nossa equipe. Procura não é ir procurar defeito na fazenda dos outros, mas procurar pontos onde seja possível melhorar e tirar proveito disso. E eu vou falar para você, nós temos um sistema de avaliação que se chama SIGAD, Sistema Guabi de Alto Desempenho, que a gente avalia vários pontos na fazenda, junto com a nossa equipe, junto com os funcionários, o dono ou gerente da fazenda, e aí a gente aponta a ordem das coisas mais importantes a serem corrigidas ou melhoradas. É como se eu tivesse uma caixa d'água ou um barril com vários furos. Não adianta eu tampar o furo de cima, eu preciso tampar o furo de baixo, porque se eu tampar o de cima, vai continuar vazando água por baixo. Então, é mais ou menos isso. A gente coloca as necessidades da fazenda em ordem de importância. Então, às vezes, tampando um furinho, eu tenho um ganho muito grande. E é isso que a gente faz. E, normalmente, não há necessidade de fazer investimento em dinheiro, investimento grande. É muito mais treinamento, comportamento, rotinas. É isso que a gente faz. Essa equipe e eu identificamos no mercado dificuldades ou necessidades dos produtores. E é pensando nisso que a gente lança novos produtos. Então, a gente vai, pesquisa, avalia, descobre novos ingredientes, novos manejos e novas fórmulas e novas necessidades que a gente tenta atender. João, e quando vocês visitam os produtores nas fazendas, o que vocês observam sobre fatores que influenciam na engorda do peixe a partir da desova? As pessoas se preocupam muito com nutrição, como se nutrição pudesse resolver tudo. E a nutrição é só uma parte de todo o negócio. Nutrição, manejo e genética são os pilares da produção animal. Então, se você tiver boa nutrição, boa genética e bom manejo, ambiente, você vai ter uma produção animal boa. Mas isso não quer dizer que você tem o melhor negócio do mundo. Você pode ter uma excelente produção animal, mas está perdendo dinheiro. Isso acontece, às vezes, com peixe de aquário para ficar no nosso negócio. A gente gasta uma grana com peixe de aquário, mas não ganha dinheiro. Mas no caso da produção de aquicultura ou aquacultura, para a produção de proteína, as pessoas precisam fazer dinheiro com isso. Isso é um negócio, é um aquanegócio. Então, para que isso funcione direito, esses 3 pilares deixem de ser apenas produção animal e virem aquanegócio, a gente precisa colocar 3 outros temas para cuidar dessa produção animal, que são infraestrutura, gerenciamento ou gestão e biossegurança. Então, eu preciso medir tudo e para que tudo corra bem. Do ponto de vista de nutrição, o peixinho nasceu, ele tem uma exigência nutricional, uma exigência por rações de alta densidade nutricional, ou seja, alta proteína, alta gordura e alta digestibilidade, ou seja, o bichinho tem que comer um alimento de fácil digestão, porque o aparelho digestivo dele é muito imaturo. O peixe nasce larva. A larva nada mais é do que um feto fora do útero. É um bichinho extremamente delicado, sensível. Ele não tem enzimas digestíveis, então ele acaba comendo bichinhos da água, plâncton, e aproveita as enzimas digestivas que esse plâncton tem para melhorar a digestão dele. Aí ele vai melhorando,
Se ele digere mal, ele excreta mal também, então precisa fazer uma ração super aproveitável. Passou essa fase, ele já pode comer rações com um pouco menos de proteína, tamanhos um pouco maiores, e por aí vai. No fim da vida, ele pode comer, é a fase que ele pode comer menos proteína. Ele consegue digerir ingredientes um pouco mais, não vou dizer grosseiros, porque são muito bem, mas é menos cuidadosa, são menos cuidadosas as rações das fases finais. O importante é que ele tenha conforto, então, oxigênio para comer e digerir, e metabolizar, transformar o que ele digeriu em músculo, em escama, em ossos, em saúde. Ele precisa ter conforto, precisa ter alimento digerível, precisa ter conforto espacial também. As pessoas abusam um pouco, às vezes, fazem densidades muito altas, colocam muito peixe um perto do outro. Então, hoje a pesquisa já diz que a gente não deve passar muito de 60, 80 quilos por metro cúbico, de 80 quilos de peixes por metro cúbico de água nos sistemas mais intensivos, tipo tanque-redes, raceways ou RAS. Cuidar de fazer vacinações na época certa, porque algumas doenças vêm, e fazer muitas observações, observar peixes durante a vida toda, às vezes sacrificar alguns para ver como é que está por dentro, se tem parasita externamente, se por dentro tem muita gordura visceral. Se tiver muita gordura visceral, é sinal que está dando muito mais ração do que o bicho precisa, ou que a ração está errada, tem uma relação proteína-energia inadequada. São muitos cuidados, mas o importante é olhar, observar comportamentos, diferenças, pesar o peixe com regularidade para saber se ele está crescendo conforme foi planejado. João, focando então em ração, nutrição, como você avalia a qualidade dos produtos produzidos no Brasil, da pesquisa científica feita aqui e da produção desse tipo de alimento para cada fase do peixe? Como você falou, quando ele é mais novinho, ele precisa de um tipo de alimentação, à medida que cresce, a ração vai sendo mais qualificada, vai ficando mais forte. O que você acha dos produtos que existem hoje no nosso mercado? A indústria brasileira de ração é muito boa, por vários motivos. Primeiro, porque o produtor de organismo aquático está cada dia mais exigente, fruto do trabalho das empresas de extensão rural oficiais do país, fruto do trabalho das empresas de ração que treinam os clientes a produzirem melhor. A nossa ração é muito boa, primeiro por esse motivo. O segundo motivo é que nós temos no Brasil, o Brasil é um dos maiores produtores de proteína do mundo e o maior exportador. Então, nós temos bastante subproduto de origem animal, que é o grande ingrediente especial para fazer rações para peixes e camarões. Também somos grandes exportadores de grãos e de subprodutos de grãos. Temos uma indústria também que oferece muita coisa para a gente, farelo de trigo, farelo de arroz, muita coisa, germe de milho. E o Brasil tem uma turma na pesquisa que é muito eficiente. Em 2005, se eu não estiver errado, o professor Pesato e a professora Margarida de Botucatu fizeram uma revisão bibliográfica e encontraram 250 pesquisadores que haviam publicado algum trabalho sobre nutrição de peixes em 2005, e de lá para cá aumentou muita gente, entrou muita gente boa para esse mercado. Então, nós temos uma produção de ciência muito boa, temos muito conhecimento para as espécies que a gente cultiva, dos ingredientes que a gente produz, dos sistemas de produção que a gente tem. A nossa aquacultura é muito forte. O que nos falta é licenciamento para poder aumentar e mais gente investir nesse negócio, que é um dos negócios que mais cresce no mundo e vai crescer seguramente por pelo menos mais 25, 30 anos, segundo a FAO. Não é João Manuel que está afirmando isso. João, voltando agora para questões de meio ambiente, boas práticas, além de uma água limpa e bem oxigenada,
Que outros cuidados são necessários para o bom desenvolvimento da tilápia, que a gente está focando nessa conversa? Os peixes são muito diferentes dos animais que a gente. Os peixes são os organismos aquáticos, não vou falar de peixe, camarão, ostras, né? São organismos muito diferentes do que os que a gente costuma conviver. Primeiro, a temperatura do corpo deles é igual à temperatura da água, ligeiramente um pouquinho mais alta, porque tem geração de energia pelo trabalho muscular. Então, gera calor para nadar e tal, produz um pouco de energia, gera calor, e então a temperatura do peixe normalmente é alguma coisinha acima da temperatura da água. Então, essa é a primeira coisa. Esfriou a água, isso diminui o metabolismo. Aquela história de que a cada 10 graus que muda a temperatura, dobra a velocidade das reações químicas ou diminui a velocidade das reações químicas, é verdade para os peixes também. Um peixe que está na água a 22 graus e um peixe que está na água a 32 graus, se ele for uma espécie que tolera essa variação tão grande, o metabolismo dobra de uma situação para outra ou diminui pela metade. Então, eu preciso ter um manejo adequado da quantidade de ração adequada à temperatura e à taxa de metabolismo que ele tem. Ninguém precisa ficar pensando, qual que é a taxa de metabolismo do meu peixe? Não, as pessoas entendem isso, que quanto mais ele come, quanto mais quente está, mais ele come. Quanto mais quente, menos gases cabe na água, por isso que a cerveja quente espuma muito, porque os gases saem todos. E, e na água é a mesma coisa. Então, temperaturas altas, apetite alto, ingestão de alimentos alta, metabolismo alto, concentração de oxigênio baixa. Então, é preciso cuidar disso. Aproveitar o apetite do peixe é importante, mas precisa ter oxigênio para que ele possa metabolizar tudo isso, porque senão ele vai comer e vai acabar regurgitando, porque ele prefere pôr para fora e vai passar mal, põe para fora, sobrevive e depois ele come de novo. Isso é uma coisa. A outra coisa importante na água é que a gente vai para a piscina, os nossos dedos ficam todos enrugados. Por quê? Porque o nosso corpo tem mais sais do que a água. Então, entra a água da piscina ou do rio para o nosso corpo. Nós ganhamos água e a gente urina muito. Na água salgada é o contrário. A gente perde água, por isso que a gente vai para a praia, toma cerveja bastante é, e praticamente não urina, porque tá lá dentro d'água, você está perdendo água através dos poros, das mucosas, enfim, trocando com a água do mar. Os peixes sofrem a mesma coisa o dia inteiro, e não, a gente não troca apenas oxigênio o peixe não troca apenas oxigênio e gás carbônico pelas brânquias, troca pelas mucosas e também troca outros sais ou gases que estejam na água. Então entra CO2 se o CO2 da água for muito alto. Vai entrar fósforo, vai entrar nitrogênio, é muito comum haver intoxicação por causa de nitrogênio. Nitrogênio é um subproduto da digestão de proteínas. E aí, então, entra nitrogênio, intoxica o peixe. Então, a gente precisa se preocupar com oxigênio, precisa pensar em pH, que mede a acidez ou a alcalinidade da água, porque quanto mais alcalino for o pH, maior a dissolução de íons. Por isso que a gente coloca calcário nos solos ácidos para que o pH suba, fique um pouco mais alcalino, mesmo que às vezes ainda esteja ácido, mas subiu o pH. Então, os nutrientes do solo vão estar disponíveis para as raízes das plantas tirarem. Então, preciso me preocupar com pH, com CO2, com nitrogênio, com fósforo, com temperatura e com oxigênio. O oxigênio é o mais fácil da gente perceber e por isso a gente se preocupa mais com ele, porque se o peixe estiver com falta de oxigênio, em 2 minutos eles vão subir e vão ficar na superfície da água, boquejando, tentando pegar oxigênio do ar, naquela interface entre entre água e ar é rica em oxigênio. Ele fica ali tentando fazer. Então a gente vê, mas uma intoxicação por nitrogênio demora horas, às vezes dias, às vezes nunca vai matar um peixe, mas ele vai viver mal a vida inteira e o desempenho vai ser ruim.
João, agora eu queria que você me desse a sua opinião para a gente refletir e pensar um pouco sobre o futuro das rações para peixes, porque a tendência do mercado é de usar menos recursos animais e mais vegetais. Você concorda com isso? Você discorda? Como você enxerga esse mercado daqui para frente? Primeiro, eu não concordo que a gente deva usar mais vegetais do que animais. Acho que a gente tem que usar bastante dos dois. O uso de alimentos de origem animal é importante. A gente, nos produtos de origem animal, a gente encontra muitos aminoácidos, muitos minerais que a gente não encontra nos ingredientes, nos alimentos de origem vegetal. Então, acho que existe uma tendência, mas essa é uma tendência de uma parcela da produção. Eu não acredito que vá ter muita gente deixando de comer carne. Talvez coma um pouco menos carne. Então, nós vamos ainda ter bastante crescimento de consumo de produtos de origem animal. Uma coisa que está na humanidade já há milênios é que quando ele melhora um pouquinho de vida, vou pensar num homem 2.000 anos atrás, ou 3.000 anos, como é que melhorava de vida? Talvez ele fosse para uma área onde tivesse mais animais. É, a, a, Quando a gente melhora de vida, a primeira coisa que a gente faz, a gente muda o padrão de consumo de proteína e passa a consumir mais proteínas de origem animal. Então, vai haver crescimento para consumo de proteína animal, sim. Existe, a grande preocupação começou por causa dos bovinos, por causa de excreção de metano, o pobre do arroto do boi, né? Para produzir boi, o boi pode até arrotar metano, mas para produzir boi eu preciso de pasto, preciso de muita comida e essas pastagens estão fixando o carbono. Uma floresta não fixa carbono, só fixa carbono quando há crescimento, porque é através da fotossíntese. Se não houver crescimento, nem oxigênio também. Então só produz oxigênio quando a planta está crescendo, só fixa carbono quando a planta está crescendo. Bom, essa é a primeira coisa. Eu não acredito que isso vá acontecer com uma grande parte. Tem uma bela de uma propaganda, tem gente empenhada nisso, tem empresas grandes, isso é um grande negócio e bacana, é mais uma fonte de alimento bom para a humanidade. E a humanidade precisa disso. Mas consumir carne, a gente talvez consuma, no máximo, um pouco menos do que a gente consome hoje. Esses ingredientes são muito bons para a produção de rações para organismos aquáticos, assim como para aves, para suínos, não têm sido muito usados por exigências dos nossos importadores de carne de frango e de carne de suínos. Então, para o mercado interno, o Brasil, a produção de frangos e de suínos ainda usa muito ingrediente de origem animal. E a aquacultura precisa bastante disso. É possível fazer uma ração para aquacultura só com ingredientes de origem vegetal? Sim, é possível, só que ela é mais cara do que a ração feita com subprodutos do abate de animais. Eu acredito que isso seja uma moda que passa, mas vai ficar muita gente, porque ela faz sentido, algum sentido para algumas pessoas, não é totalmente um absurdo. E nós vamos ter talvez boi no futuro, pensando um futuro bem longe, por conta desse problema do metano, passe a ser não a carne mais consumida no Brasil, por exemplo. E outras carnes tenham mais procura. Mas eu não vejo isso acontecendo, não. Eu não vou ver o fim dessa história, mas tenho certeza que ela não acaba com a produção animal. João, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, todos os esclarecimentos, orientações também aos produtores de pescado no Brasil. Eu que agradeço, Juliana. Estou sempre às ordens. A Band é uma grande parceira da gente. Sempre estou conversando com a turma de vocês. Estou às ordens. Um abraço a todos. E o programa Aquicultura fica por aqui, mas você pode rever essa entrevista no canal do YouTube do AgroMais. Até o próximo programa.